Intervalo curto para aqui meter a garganta em dia, refrescarmos também. Voltamos para a última parte do nosso e vosso programa. Estamos a falar da liberdade de expressão, o limite entre o direito de opinar e o dever de se calar. Você que está ali do outro lado a acompanhar, desde já nos agradecemos por se manter daquele lado. Tivemos aqui um ou outro problema técnico que forçou-nos a irmos ao intervalo, mas agora voltamos para então concluirmos a nossa transmissão. Temos aqui a última parte do nosso programa e a questão, na ocasião, Bentral falava sobre os desafios que considera mais relevante para a garantia da liberdade de expressão em Angola e também o que pode ser feito para a promoção de uma cultura de diálogo e, sobretudo, da democracia. Bentral, é contigo, por favor, vamos embora. Muito obrigado. Nós estávamos então aqui a falar exatamente desses aspectos. Os desafios que se impõem são muitos, mas eu acredito na força de qualquer sociedade, dos cidadãos que trabalham para que esses desafios sejam ultrapassados. E, portanto, começamos aqui desde o ponto de vista da educação, investirmos fortemente na educação, fortalecermos também as nossas instituições, não é? Nós falamos que hoje em dia em Angola existe a erosão da confiança da instituição por parte dos cidadãos. Poucos cidadãos acreditam profundamente no serviço que as instituições do Estado oferecem. Portanto, é preciso começar a fortalecer essas informações através do diálogo, criar plataformas, por exemplo, de disseminação de informação. É preciso que o governo crie isso, até porque nós estamos numa era digital. Se, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, do Interior, etc., cada um desses ministérios criar uma plataforma de informação em que, por exemplo, o cidadão pode consultar como anda determinado processo ali, penso que estaríamos a um passo muito gigantesco da mudança social. E eu falo muito, por exemplo, sobre o sistema judicial angolano, os tribunais, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos deveriam criar uma plataforma que facilite, que possibilite o cidadão de consultar, por exemplo, o processo X, o processo Z, de consultar, por exemplo, informações sobre como é que funciona os tribunais, como é que funciona, por exemplo, o juiz, como é que se faz a eleição de um juiz conselheiro, de um juiz presidente. Faz eleição? Pronto. Perdoem a ignorância. Isso é que faz, né? São indicados ou são eleitos? Não, o presidente indica, mas o presidente indica, dentre os que ele indica, internamente vão fazer a eleição para escolher o juiz presidente. Não é? Também são eleitos por meio do concurso, né? Alguns tendem a concorrer para fazer parte daquele ciclo. Então acredito que é muita questão e estou sempre a reiterar que estamos numa época digital, é preciso também apostarmos fortemente nisso. E falo, por exemplo, na educação igualmente, o Ministério da Educação, se criar uma plataforma de educação, nós podíamos acessar essa plataforma, termos acesso às informações, por exemplo, sobre leis que se aprovam, a Assembleia Nacional, e já elogio aqui agora, que criar a TV parlamentar, para permitir que o cidadão acompanhe como é feita a aprovação de uma lei, desde o início da discussão, a proposta de lei, tem proposto um projeto de lei, é preciso que o cidadão acompanhe isso. Porque com isso vamos exatamente diminuir a disseminação de falsas informações, da desinformação e etc. Então é muita coisa por se fazer. Recomendações para terminar mesmo já. Jovens, precisamos... Não, vou deixar as recomendações porque tem ali essa questão própria, né? Peterson, vamos embora. Antes do nosso jurista em estúdio, diga-nos lá então qual consideres
que é a medida adequada para a promoção do espírito de diálogo e democrático nas sociedades angolanas hoje? O que é que pode ser feito para a promoção dessa cultura de diálogo? Para que os políticos, economistas, enfim, as pessoas de direito sentem-se à mesa e conversam, pensam o país, ao invés de pensar outras coisas. Penso que falta maior abertura, porque a lei já existe, né? Só falta os resultados na prática. Não são ainda execuíveis, né? Ainda não, infelizmente. E nós temos esse contexto em que nós observamos que temos sim essa aceitação, e há pouco nós falávamos sobre essa abertura de novos partidos políticos e tudo mais, mas na prática esses partidos servem apenas, eles até legalmente existem, mas quase que nas questões de interesse nacional são deixados de lado, ou seja, não há esse cenário de sentarem todos à mesma mesa para discutirem o país, não é? Isso quer dizer que os que detêm o poder, ou seja, o partido no poder, tem que congregar um conjunto de aspectos para que outros que estão na oposição possam se sentir úteis, possam se sentir contribuidores para o desenvolvimento também do país. E é uma forma também de mostrar respeito por essas entidades que existem, que não estão aí só no papel, mas que estão também na realidade e têm uma forma de olhar essa realidade. Então esta questão, um dos desafios seria mesmo a abertura que o partido no poder deve garantir também a essas forças políticas que existem, para que haja esse diálogo, que até que é necessário em países em via de desenvolvimento, é um país que está em construção e que precisa de ideias. O MPLA sozinho não vai conseguir construir o país. É preciso também ouvir, não é? O presidente, não é à toa que o presidente da República tem conselheiros, não é? E dentre esses conselheiros tem os líderes das associações ou membros da oposição, que servem também para vir garantir ou orientar o presidente de alguma forma, mostrar as suas visões sobre aspectos que têm a ver com a realidade social do país. Então é isso, precisa-se de maior abertura, não só a nível, em casos isolados, mas até a nível do próprio Parlamento, não é? Nós precisamos dessa abertura, porque nós vemos no nosso Parlamento e vemos que quando há uma lei a ser discutida, claro que a maioria esmagadora do Partido do Poder sempre tem essa legitimidade de ganhar, porque são mesmo a maioria. E outra questão é que nós devemos olhar as universidades. É hora de nós podermos olhar as nossas instituições de ensino e ver que nós temos estudantes, ou seja, temos académicos que conseguem olhar para a nossa realidade e conseguem trazer resultados palpáveis. Só para que conste, eu tenho 3 aqui, tá, família? Ok? É hora de nós olharmos para essas universidades, porque a universidade forma e constrói o indivíduo, prepara o indivíduo para a vida social. E nós podemos imitar outras realidades como Portugal, né? Portugal, Brasil, que são realidades que estão mais avançadas em relação à nossa sociedade. Olhar para essa sociedade, vê-los como exemplo e tirar os pontos positivos e chamar os nossos académicos para poder então estudar como é que nós devemos aplicar uma lei ou aplicar um contexto para a nossa realidade social. Porque não basta só tirar o que é de fora para dentro, né? Porque nós temos várias leis que nós nos baseamos na realidade de fora, que não tem aplicabilidade nenhuma na nossa realidade concreta. Então é necessário que nós chegamos às universidades e demos essa autonomia realmente como o principal garante então para que haja então esse diálogo ou esse melhoramento dentro da nossa sociedade. É preciso que se olhe para esse aspecto. Obrigado, prezado sociólogo. É contigo, Dr. Duval, relativamente aos desafios que considera mais relevante para a garantia da liberdade de expressão em Angola de forma prática, e também quais poderiam ser então as medidas ou as ações a se tomar para promover uma cultura de diálogo e também promover a democracia. Mais uma vez uma questão difícil de ser respondida, mas antes gostaria de me pronunciar sobre a questão que me colocava relativamente à possibilidade do Presidente nomear então juízes ou não, e o
meu filósofo fez muito bem aqui jus ao título que lhe outorguei, não é? Um filósofo jurista. O artigo 119 da Constituição, nas suas alíneas E, F e G, assim como a linha H também, deixam claro e de forma irrefutável que o Presidente da República tem sim essa competência, não é? De nomear juízes presidentes e demais juízes. Não obstante, também, muito bem dito, existe a possibilidade de ingresso à magistratura judicial a partir dos concursos públicos, né? Era necessário fazer essa abordagem. Eu já sei mais ou menos o que ele vai perguntar. Já sei mais ou menos o que é que vai perguntar. Mas vamos partir para outra questão. Vamos partir para outra questão. Não, né? Mas eu não posso levar essa pulga. Não, mas coloque. Sim, eu estava aqui agora a ver essa questão da nomeação dos juízes e tudo mais. E fala-se aqui na independência dos poderes, né? A nível de Angola parece que temos 3 instituições que parecem ser autónomas, que é o famoso poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Judicial, exato. Essa nomeação por parte do titular do poder executivo para quem seria titular, se calhar, do poder judicial, não cria uma certa instabilidade da autonomia de poderes aqui? Ou isto é assunto para outro programa, doutor? Não, na verdade não é um assunto para outro programa, porque esta questão responde-se de forma muito rápida. Né? Se olharmos para o artigo 179 da Constituição, no seu número 1, diz que os juízes são independentes no exercício das suas funções e apenas devem obediência à Constituição e à lei. Okay. Apesar de serem nomeados. Exatamente, percebeu o escopo da questão. O que é que acontece? A independência nesse sentido é uma independência funcional. Ou seja, os juízes, no âmbito da sua atuação, eles apenas devem obediência à Constituição e à lei. Portanto, são independentes daquele que os nomeia. O facto de o artigo 119 considerar que o presidente tem a competência de nomear juízes não fere em nenhum momento a independência dos juízes, porque o 179 diz que estes juízes são independentes no exercício das suas funções, ou seja, a independência dos juízes tem uma natureza funcional, devem apenas obediência à Constituição e à lei. Tá, essa pergunta não Muito não obrigado, nos leva para outro doutor Duvala. Oxalá vivamos então essas realidades. Voltando para aquela questão que tem que ver com o que pode ser feito para promovermos então a cultura de democracia, no caso diálogos, né, entre as partes, sobretudo porque nós precisamos pensar Angola de uma vez por todas. Exato. Relativamente a esta questão, eu gostaria de trazer o primeiro ponto, que é a existência de vontade. Deve existir vontade entre as partes. Quando digo as partes, me refiro ao executivo, né, o governo em si, e o povo, que é, na verdade, todos nós, somos todos nós, né? Deve existir essa vontade, essa disponibilidade. E acho que estamos todos lembrados que o Presidente da República já havia realizado um processo de auscultação da juventude, e muitos jovens, muitos líderes juvenis se pronunciaram naquela época e vimos, por exemplo, o grande líder juvenil Mbanza Anza, não é? Mbanza Anza, permitam-me aqui usar essa expressão, a confrontar de forma direta o Presidente da República, a dizer que é capaz de substituí-lo. Então, já notamos que já houve um passo dado, já se deu esse passo para a auscultação da juventude, já testemunhamos um momento em que o próprio Presidente da República reuniu com membros da oposição, ouviu membros não só da sociedade civil, como também
membros da oposição, e ainda uma situação mais recente que viralizou nas redes sociais, o Presidente da República dar as mãos ao Presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, dando aqui uma prova de que há abertura e não há um clima de guerra entre ambos. Guerra não no sentido bélico, mas no sentido mais ideológico, né? Mostrando que há aqui sim um clima de abertura. Portanto, basta que exista a vontade, que as partes estarão sempre ali dispostas a conversar. Mas há um elemento que se mostra importante e que falta um bocadinho em nós, que é o elemento preparação. Nós, por mais difícil que seja aceitar, nós ainda não estamos preparados, não temos, permitam-me aqui, alguma maturidade política para discutir sobre certas temáticas. Por quê? Porque nós queremos, na verdade, buscar culpados em vez de soluções. Queremos discutir de quem é a culpa em vez de buscar por mecanismos para acautelar os problemas. Primeiro vamos resolver os problemas e depois responsabilizar os culpados, porque aqui ninguém está a trazer um discurso de irresponsabilização, porque a nível da função das penas, não é? A nível da prevenção, do fim das penas, na verdade, a nível da prevenção geral e da prevenção específica ou especial, é sempre necessário responsabilizar quem tenha cometido, para que aquela conduta criminosa não se perpetue no tempo e não venha causar danos futuros a terceiros. Então, neste sentido, é importante também a preparação da sociedade. A sociedade deve ser preparada dentro das academias, deve haver um discurso tendente à preparação de bons cidadãos, porque esse discurso já vai despoletar alguns comentários a nível das redes sociais, mas o professor Denilson, que aqui fala, é atento ao comportamento dos jovens. Nós nem sequer conseguimos manter a nossa cidade limpa. Somos nós que pegamos na garrafinha d'água e atiramos para o chão. E isto não podemos atribuir a responsabilidade ao presidente João Lourenço. Somos nós. E existe uma frase que se tornou emblemática, histórica no nosso meio, que é: faz a sua parte e dá o seu exemplo. Eu acho que todos nós, se entrarmos nessa luta de cada um fazer a sua parte e dar o seu exemplo, teremos uma Angola melhor. Teremos uma Angola melhor, porque há uma frase que eu defendo e eu acredito que seja certa e seja verdadeira. Um dia poderemos discutir sobre isso. Cada sociedade tem o Estado que merece. Cada sociedade tem o Estado que merece. Então, é importante discutirmos antes de criticarmos essa frase do professor Denilson, porque, na verdade, nós também não estamos preparados para o exercício pleno e integral dos nossos próprios direitos, sem que tenha alguém ali a nos dirigir. Portanto, a educação, conforme disse muito bem o nosso filósofo, é fundamental. É indiscutível, tem que ter educação de qualidade. Para que haja educação de qualidade, tem que ter professores competentes, e para que haja professores competentes, deve existir um salário suficiente. Mas isso abre tema para um outro programa. Não é? Quando é que o salário do professor é suficiente ou não? Porque é o salário que vai motivar o professor, e o professor, sentindo-se motivado, vai passar os temas de forma qualitativa ao estudante, e o estudante há de ser um melhor cidadão integrado na sociedade. Estes são, na minha ótica, alguns dos desafios a serem enfrentados. Relativamente às instituições, acredito que o Estado tem uma tarefa muito difícil para voltar a conquistar a confiança do povo, porque é verdade que o povo já não acredita tanto nas instituições públicas, mas é muito fruto do que nós vivemos, não é? Porque nós que vivemos nas zonas suburbanas, a nível do Rasta, não é? Nós sabemos muito como é que as coisas funcionam. Então, o Estado tem essa tarefa de reconquistar a confiança do seu povo. Acha que vai a tempo?
Acho que vai a tempo, porque nunca é tarde para fazer o bem, né? Nunca é tarde para fazer o bem. Eu acho que estamos no bom caminho, porque eu fui renovar o meu bilhete de identidade e já vi pessoas a elogiarem os serviços de identificação, a dizer que agora já demora menos tempo. Demora, mas demora menos tempo. Já demorou mais. Okay. Já vi, por exemplo, o empresário Ariclenes de Matos, não é, a elogiar os serviços de viação e trânsito, a dizer que a carta de condução saiu em um tempo recorde, não é? Então, no mesmo dia. Então já se consegue perceber mudanças. Eu, por exemplo, posso servir de testemunha, não é, para dizer que os serviços médicos e medicamentosos também conheceram uma melhoria significativa, visto que tive alguém muito querido no hospital e o tratamento foi muito bom. Acredito que aqui já temos quadros competentes para tomarem as rédeas de serviços que eram muitas vezes prestados por quadros estrangeiros. Basta que o nosso governo acredite nos quadros que tem produzido e também aqueles que foram enviados para fora por via das bolsas, no sentido de se fazer a valorização dos quadros nacionais e, obviamente, ver que de facto a nossa juventude produz, e a prova mais do que clara são estas 4 cabeças que estão aqui a emitir opiniões. E estas opiniões antigamente eram comuns em cidadãos que vinham do exterior, e estes não vieram do exterior, são produtos nacionais e devem ser valorizados, devem ser respeitados e deve-se promover, sim, a competência dos jovens. Muito obrigado, Dr. Dovala, e assim mesmo para terminar, eu gostava de introduzir uma última questão que agradeceria que respondessem de forma muito mais telegráfica, que tem que ver com qual é a vossa opinião relativamente ao nível de equilíbrio hoje. Deixa-me reformular. Na vossa opinião, existe atualmente um equilíbrio adequado entre o direito de opinar e a responsabilidade pelas consequências das palavras emitidas? Como é que tem essa relação? Começamos sempre do Peterson, o nosso sociólogo. Atualmente, eu penso que ainda não, né? Ainda não. Responsabilização. Na medida em que há pouco tempo ainda observamos alguém a manifestar seu descontentamento por uma situação, né? E apontava o Presidente da República como o principal responsável e a medir palavras ofensivas ao Presidente da República. Então, esse tipo de situação nos mostra que ainda falta aquilo que nós e o nosso jurista fez menção no início, falta de literacia a muitos cidadãos sobre essa questão do direito e das leis, né? Proferir palavras indevidas ao Presidente da República, que é uma figura que a nível do direito devia ser salvaguardada a sua imagem, né? E cada cidadão tem que olhar ao Presidente da República com um certo respeito e autoridade, já que esse tipo de situação nos mostra que ainda falta esse equilíbrio de alguém mostrar seu descontentamento, mas usando as vias aceites para poder então enquadrar esse tipo de descontentamento a este tipo de figuras ou a determinada entidade. Então eu respondo que não, ainda nos falta em determinadas situações algum equilíbrio para que nos ajude então a medir as nossas palavras e a termos a responsabilidade diante dessa questão da liberdade de expressão. Dr. Dovala, qual é a sua opinião relativamente a essa questão? Já tem assim um certo equilíbrio? Sou um bocadinho suspeito para responder essa questão também. Conforme formula a questão, podem suscitar 2 interpretações. Primeiro, equilíbrio com relação às instituições que sancionam, e segundo, equilíbrio com relação às pessoas que exercem o seu direito à liberdade de expressão. Vou partir pelo primeiro ponto. Para que se sancione alguém por determinado comportamento, é necessário observar alguns elementos, como a própria lei, segundo,
o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pena não deve não deve extrapolar a medida da culpa, e depois o princípio da imparcialidade. O que muitas vezes ocorre, e temos assistido a isso e somos todos testemunhas disso, é que existe algum exagero em subsumir à lei penal certos comportamentos que poderiam muito bem ser atendidos pela lei civil, visto que o próprio direito penal deve ser encarado como direito de última ratio. Deve ser visto como aquele direito que vem para responsabilizar, vem para resolver o problema, quando nenhum outro ramo do direito pode fazê-lo. Existem pessoas que nós até conhecemos bem, que foram detidas supostamente por terem cometido crimes, que depois se percebeu que aquilo não foi um crime. E a grande questão é, como é que fica o seu direito à liberdade? Como é que fica o seu ius ambulandi? Ele ficou privado da sua liberdade durante certo tempo e depois se comprovou que aquilo não era um crime. Existem inúmeras questões técnicas que poderiam ser discutidas aqui, mas prefiro não trazer a lista muito em observância do princípio da economia de tempo, e vou olhar para outra perspectiva com relação àqueles que exercem o seu direito à liberdade de expressão. Muitas vezes nós não somos comedidos, não porque não queremos ser comedidos, mas porque não sabemos ser e não fomos preparados para sê-lo. Ok. Conforme eu já disse anteriormente, nós fomos apanhados de surpresa com um conteúdo de informações que nós agora não estamos a conseguir lidar. Nós somos instrumentalizados por pessoas altamente preparadas para praticar certos atos, para dizer certas coisas, e isso não deve ser negado. E então é importante que tenhamos cuidado, que saibamos, aqui vou aproveitar-me das palavras do nosso filósofo, que saibamos usar as três peneiras, que saibamos questionar e que não sejamos obedientes cegos dos conselhos de quem muitas vezes quer ver o nosso país numa instabilidade constante para se aproveitarem da situação e fazer pilhagem das nossas riquezas. Então é importante que nós, enquanto jovens, sejamos a primeira linha de defesa da estabilidade econômica e social do nosso país, e não sejamos nós os instrumentos para a destruição da mesma. Obrigado, Dr. Duval. A seguir vamos ouvir também o líder Bentral da Costa. Bentral, por favor, qual é a tua opinião relativamente a essa questão? Já há aqui um certo equilíbrio entre aquilo que nós entendemos como direito de opinar e a responsabilização daquilo que são os excessos por parte das instituições? Não há aqui nenhum equilíbrio. Somos uma sociedade tímida e jovem quanto a esse aspecto. Como disse sempre, existem muitos aspectos para serem melhorados, mas eu acredito que devagar e bem vamos chegar lá. Para dizer que precisamos, de certo modo, discutir em muitos lugares a questão dessa erosão da confiança do cidadão perante as instituições. Não é? Por isso é que às vezes o cidadão tem tendência de aplicar ele mesmo a justiça, portanto, porque não tem aquela confiança. Quando tu vais recorrer a determinada instituição para ver o seu problema resolvido, há uma série de burocracia, há uma série de imparcialidade, muitas vezes, não é no seu todo, mas há uma série de imparcialidade que faz com que o indivíduo, o cidadão, deixe de confiar nas instituições. Repare que para tu conversares com um administrador e com um governador, tens de levar tens de seguir sérios trâmites que você acha desnecessário.
que achamos até ser desnecessário. É um servidor público, aquilo era marcar, te atender e não, Certo. mas colocas uma intenção de conversar com um administrador, às vezes queres passar uma ideia, uma visão para o desenvolvimento do município ou da própria província, mas aquilo passa anos e nunca é chamado. Então é uma questão para irmos lutando, e até porque é um lugar também adequado para que o indivíduo expresse livremente a sua opinião. Não, olha, administrador, eu acho que aqui estamos mal, precisamos endireitar aqui e ali, governador, aqui estamos mal, mas quando não há essa abertura, então o indivíduo vai explodir diretamente em qualquer lugar. É essa a questão. Então penso que aqui ainda não há equilíbrio. Mas Obrigado, Bentral. Assim, já para terminar, quais são as vossas recomendações finais para o pessoal que nos acompanhou? Vamos começar por ti, Dr. Peterson. Recomendações finais, recados também, cumprimentos, orientações para os teus pupilos, são muitos que acompanharam. Em um minuto. Primeiramente, dizer que, como já se fez menção, nós devemos fazer valer realmente esse direito da liberdade de expressão, né? A nossa lei consagra esse direito, mas na prática não se vive. Nós ainda estamos aquém desta realidade. Então é uma recomendação que nós deixamos ao Estado angolano de primar pela lei, realmente, já que é algo que o Estado, né, é uma das garantias que o Estado dá ao cidadão, e é uma das garantias também assente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e daí que tem que ser, então, o cidadão tem que ser beneficiado e sentir-se beneficiado com esta lei. Daí que é preciso que o Estado olhe ou se rever para que possa então dar esse direito ao cidadão e possa sentir isso na nossa realidade concreta. Por outra, a recomendação vai para a juventude, sobretudo quando nós estamos em questões de descontentamento sobre determinadas situações. Nós devemos ser comedidos na medida do possível, para que nós possamos medir as palavras que nós vamos proferir, sobretudo a nível das redes sociais, né? Nós às vezes nos deixamos levar pela emoção, mas é preciso ser comedido para que nós possamos ter algum respeito pelas entidades que vão então sendo, algumas entidades da República, né, do nosso país, conforme é o Presidente da República. Então nós precisamos ter a maior atenção possível para que nós possamos então levar esse descontentamento à tona. Por outra, agradecer a Roma Live mais uma vez pelo convite e agradecer os meus colegas do painel e o caro moderador Soares por este programa que, no meu ver, né, conseguiu superar as expectativas, e agradecer a todos e bom regresso para a casa a todos e uma boa semana laboral. Obrigado, Dr. Peterson. A seguir vamos então ao Bentral, meu amigo, eu tenho muito gosto de falar isso. Lá desde os tempos dos Rasta, o Bentral, o Danilson. Já deixei o Rasta. Já, por acaso. Não agrega valor. Só porque está no quilamba. O Bentral me deixou no show. Mas pronto, se nós estamos assim, faz sair, mas atenção, nós saímos de Rasta, mas o Rasta. No coração. Com certeza. É que nem o Chile como é, está no coração. Doutor Bentral, está à vontade. O momento é seu, recomendações finais. Muito obrigado. Orienta lá os jovens, influenciam-os. Tem que ser orientados. Rapidamente, mandar saudações a todos aqueles que nos acompanharam, tiveram a paciência de estar aqui conosco. Certo. Quero acreditar que aprenderam alguma coisa conosco nesta casa da Home Life TV, que o homem todos os dias aprende, e acredito piamente que conosco aprenderam alguma coisa. E também já nos desculparmos se não podemos superar as expectativas, estamos sempre abertos a opiniões, e até porque estamos a falar também de liberdade de expressão, e vamos acreditar que poderemos na próxima oportunidade
fazer melhor para então levar até vós, aqueles que nos acompanham, o mais e melhor do nosso pequeno conhecimento. Como diziam os mais velhos, quem agradece muito é mentiroso, quem agradece é feiticeiro. Para não ter que agradecer mais a Home Life TV, o nosso irmão já fez, certo. Então vou ultrapassar essa questão. Recomendação aos jovens, recomendo muita paciência, muita calma, muita cautela sempre que recebemos determinada informação. É preciso averiguarmos se a informação é verdadeira, se condiz com a verdade, se não condiz. É preciso termos esse cuidado. Se não tivermos esse cuidado, já sabemos que a lei é dura, mas é lei, como se diz, e vamos ter automaticamente de pagar para isso. E depois, aos jovens que geralmente participam em muitas atividades de massa como manifestação, é preciso compreender primeiro o que é uma manifestação, esses direitos que estão a tentar expressar se fere ou não com o direito de outrem. Sempre que existir uma dúvida, consultar mesmo um profissional da área, não é? Temos muitos juristas hoje em dia em nossas famílias, para tentar saber se a manifestação, a atividade está bem colocada. Porque os agentes da ordem são mesmo pessoas treinadas para fazer essa repressão, para dispersar. Então, ele não está ali para debater. Geralmente as pessoas quando vão na manifestação querem debater com a gente da ordem. Não, ele é uma pessoa adestrada para agir, não para pensar. Nunca se tenta abrir diálogo naquele momento. E sobre o momento o melhor é fazer fugir. Melhor é fugir. Sobre o momento vou dizer que os jovens precisam sempre fazer a contextualização. Depende muito do contexto daquilo que você vai dizer, onde vai dizer e porque vai dizer. Sobretudo os jovens acadêmicos e universitários. Não é? O jovem universitário e acadêmico não pode dizer tudo de qualquer maneira e em qualquer lugar. Deve sempre respeitar o contexto para fazer depois a contextualização. E tem um aspecto muito importante. O estudante universitário, estudante no geral, mas o estudante universitário está chamado a defender o estatuto. E na defesa do estatuto, ele deve ser rigoroso, falar somente aquilo que tem certeza e sabe que ao falar vai assumir consequências tal, consequências B, consequências C. Não deve falar como qualquer pessoa. E para terminar, endereço a minha solidariedade ao jovem ativista Francisco Teixeira, que nos últimos dias nas redes sociais tem passado por uma difamação, não sei se podemos dizer difamação, não sei, a calúnia, não é? São informações falsas relativamente à sua pessoa, ditas por um ativista também estrangeiro. Então queríamos expressar a nossa solidariedade, que continua a fazer o seu trabalho para mobilizar os jovens, até porque tem feito muitas atividades cívicas, não só desde o ponto de vista político, mas também desde o ponto de vista social. Então, endereçar a minha solidariedade, que continua caminhando. Dizer que, como dizia Mahatma Gandhi, toda grande caminhada começa com um simples passo. Então, é sempre seguir adiante para a construção de uma sociedade digna de se viver. Obrigado, Bentral, obrigado mesmo. Vamos então com o Dr. Duvala fechar aqui o leque de considerações finais, recomendações e saudações, os famosos Halabek. Dr. Duvala, é contigo. Primeiro fico triste por já estar a acabar, né? Certo. Esses são um daqueles momentos que, como disse o professor Clóvis de Barros Filho, queremos que seja eterno. Queremos que seja eterno, porque foi muito bom ter estado aqui. Foi muito bom perceber que não estamos sozinhos. Existem muitos companheiros nesta caminhada, que é a caminhada do crescimento, que é a caminhada da busca pelo desenvolvimento do país. Porque por mais que nós entendamos que os nossos feitos não estejam a ser notados,
eu gostaria de dizer algo que o Costa Vilola dos Tunesa disse, o famoso Foge a Tempo, disse: faça sempre bem as coisas porque há sempre alguém a te observar. Correto. Então, façam sempre bem as coisas porque há sempre alguém a observar. Bom. Há sempre alguém a observar. E para... Agora que fala nisso, é melhor fechar o telemóvel. Para fecharmos, não é? Para fecharmos, depois de ter agradecido por me terem recebido aqui, permitam-me também agradecer a minha família. Eu sou muito fruto daquilo que são os meus pais, nomeadamente o senhor Horácio Chipindo Carrali Dovala, meu pai, minha primeira fonte de inspiração. Boa. Depois, graças à minha mãe, Maria de Fátima dos Santos Mernantino, né? Minha mãe, minha fofucha, eu digo sempre que é a minha primeira dama. Yes. Né? E obviamente os meus irmãos que estiveram a acompanhar ali, e especialmente a Cristina e o Paulino, que pediram que eu mencionasse os seus nomes. E também, conforme eu faço desde o primeiro dia em que estive aqui, Sim. também agradecer a minha mais que tudo, não é? A minha queen, a minha jurista e advogada. Certo. Então são estas as pessoas que eu devo sempre agradecer, sempre, 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 e obviamente os meus estudantes também. Recomendações. A título de recomendações, eu vou aproveitar-me de facto de estarmos em véspera de eleições para dizer que nós, enquanto juventude, temos a árdua missão de contribuir para a estabilidade do país. Nós somos testemunhas não oculares, não é? Porque muitos de nós não vivemos aquele período de guerra, mas somos testemunhas de que a guerra não traz, na verdade, benefícios para o crescimento do jovem, para o exercício dos seus direitos de forma livre, não é? Nós perdemos familiares, perdemos infraestruturas que hoje poderiam servir para o nosso crescimento. Então é importante termos consciência que muitas dessas pessoas que incitam a um sentimento, a uma conduta que propicia um ambiente instável, não estarão aqui quando as coisas se complicarem. Elas, nesse exato momento, já têm os seus passaportes preparados, não é verdade? Que é para quando as coisas complicarem, fugirem. Então não se deixem levar por esses discursos enganosos. São mesmo discursos enganosos. Vamos nos manter firmes, vamos garantir que seja um momento de eleição tranquilo, em paz, para a saúde de todos, para a manutenção dos planos e projetos de todos nós, porque no final das contas, Angola é de todos nós, é um país que depende da nossa disponibilidade física e intelectual para o crescimento e desenvolvimento. Tenho dito, muito obrigado e Deus seja louvado sempre. Nós agradecemos Dr. Dovala, agradecemos Dr. Bentral, desculpa, Obrigado. e também ao Peterson, nosso doutor e sociólogo, por estarem aqui conosco e partilharem do vosso conhecimento com esse público maravilhoso. Já sabe, se Deus nos conceder vida e saúde, na próxima semana nós voltaremos aqui para mais um tema atual e atuante. E aqui, em título de conclusão, deixa-me aqui ler um pensamento para vocês refletirem lá em casa. O direito de falar, questionar, criticar e debater não pertence ao Estado, aos governantes ou a qualquer grupo de poder. Ele pertence aos cidadãos. Porém, vocês têm o direito de falar, têm o direito de criticar e opinar, mas façam-no de forma responsável, respeitando os limites que são estabelecidos do ponto de vista legal, para evitarem outras situações, porque afinal, sabendo ou não, vocês podem ser responsabilizados criminalmente. Assim, terminamos mais uma edição do nosso programa. Um muito obrigado e até a próxima. Tchau.
Tchauzinho! Já, chefe. Não, dá. É aquilo, o primeiro clique e depois vai processando, nem sei se já sei.